Hoje, eu, Giovanna Zaniolo, irei conversar com Rogério Zaniolo, nascido dia 3 de junho de 1967, que irá contar um pouco sobre o impacto e da sua relação com a rádio e a TV desde a sua infância até os dias de hoje. Olá, Rogério, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo certo. Como que funcionava a comunicação na sua época? Quais eram os principais meios de comunicação na sua época? Então, é, eu vou tentar dividir em três pedaços, né? O primeiro pedaço, quando logo após, né, ser alfabetizado, ter acesso à escrita, tal, basicamente o meio de comunicação que a gente usava entre as pessoas era correspondência por correio, então você escrevia, tal. Já os meios de comunicação que era, né, e também valia para a informação, também era o escrito, porque era a imprensa escrita. Então, o jornal, as revistas, né? E para as crianças da época, existiam uns encartes que eram os gibis, né? Então, esse era o tipo do entretenimento que existia de massa. E os meios de informação de massa eram os jornais. É, do ponto de vista mais eletrônico, se a gente puder dizer assim, sempre presente o rádio, né? Desde sempre, então eu cresci com o rádio. Depois de uma etapa da vida, a televisão, com pouquíssimos canais, eram só os canais de TV aberta. Então, o que era sempre presente na vida, na minha vida, né? Nessa época, sempre foi o rádio, consumido de formas diferentes. Enquanto criança, ouvinte puro, né, ouvinte passivo, de ouvir as músicas, tal. E também gravar na memória os jingles das campanhas publicitárias, né? Então tem músicas que eu lembro até hoje, que é propaganda do Café Seleto, propaganda da Varig, e enfim. Daí, e essas musiquinhas guardam na cabeça da gente, e quando a gente relembra hoje, a gente dá risada, né? Mas o rádio, nessa época, quando criança, era de ouvinte passivo. Quando eu entrei na adolescência, o rádio passou a ser um grande aliado. Por quê? Foi quando a gente começou a descobrir a importância da música em si. Então, diferentemente de toda a oferta de mídia existente, da mídia digital existente hoje, com a facilidade do acesso, mas antes, o que, que a gente, para ter uma coleção, ou vamos usar o termo de hoje, né? Para ter uma boa playlist que era traduzida numa fita cassete, né? É, a gente não tinha acesso nem a grana em si, porque as mídias da época eram os long plays, os conhecidos LPs, que eram os discos de vinil que você tinha que comprar, mas você comprava o disco de vinil de um único artista. Só que se você quisesse variedade, ou você tinha, né, 30 discos de vinil, ou você trocava com os amigos, pegava emprestado e tal, mas era caríssimo. A fita cassete era muito mais barata, então a rádio passou a ser um aliado, porque o segundo movimento foi você ter um toca-fitas. Você tinha um reprodutor da fita cassete que ele próximo, né, ele conectado a um receiver de FM, que era o que a gente ouvia, que é o que se ouve hoje, até hoje, perdão. Então a gente deixava na rádio que a gente mais gostava, e as rádios tinham seus respectivos programas. Então, nossa, eu adorava quando meus pais, né, a gente ia para o interior, né, para passar um feriado, coisa parecida, a gente atravessava São Paulo, né? Então, atravessar São Paulo no alto da noite, né, à época, 9, 10 horas da noite, existia um programa na Jovem Pan que era Jovem Pan by Night. Então, tocavam as músicas
que se tocava nas discotecas à época, mas a gente era adolescente, então era menor de idade, não tinha acesso a ir às discotecas, mas as músicas eram reproduzidas no rádio. É, e já morando em Santos, no caso, as rádios começavam a mais ou menos copiar as playlists das grandes rádios de São Paulo, que, por sua vez, também eram contagiadas pelos grandes centros de comunicação do mundo. Então, entrava a Billboard em Nova York, vinha as rádios de Roma, de Londres, né? Vinha as rádios importantes da Europa, nos Estados Unidos tinha Chicago, tinha Califórnia, né? E reproduzia no Brasil, isso em São Paulo. E em Santos, né, reproduzia com um certo atraso as playlists das rádios de São Paulo. O que a gente fazia? A gente deixava a fita cassete pronta para gravar e ficava esperando o locutor parar de falar para a gente gravar a música. E assim a gente ia construindo a nossa playlist. E depois a gente trocava entre os amigos para reproduzir as cópias do que eles tinham gravado. Então você acabava, você fazendo a sua, os amigos acabavam cada um fazendo a sua, trocava entre si. Então, se você trocasse por 6, 7, 8 ou 10 amigos, você tinha 10 fitas cassetes diferentes, que era, aspas, né, a sua playlist para você poder ouvir. E isso foi tão importante porque nos. Eu acho, não sei se nos ensinou é o termo, mas nos permitiu desenvolver gostos musicais muito mais variados, muito mais flexíveis do que hoje. Porque a rádio toca tudo. Você recebe essa informação e os seus amigos gostavam cada um de uma coisa. Então cada um gravava tudo. Então você tinha acesso a tudo, né? Mas o mais legal é porque tinha, a depender do horário, mais tarde um pouco, então passava de 8, 9, 10 horas da noite, começava uma playlist só de música romântica, assim, que invadia a madrugada, tal. Que era o momento que a gente mais gostava de gravar, e por isso nos finais de semana acabava indo dormir mais tarde, porque era quando o locutor falava muito menos, porque tinha menos público em tese, estava todo mundo dormindo, e as músicas eram mais românticas, e a gente fazia as seleções de música romântica, porque a época, né, diferentemente da geração de hoje, não se tinha tanta oferta de casa noturna, etc., e era muito caro. Então, existia um hábito entre os adolescentes, entre os amigos dessa época, de fazer bailinhos em casa, então nas garagens e tal. Aí você acabava usando justamente essas playlists em fitas cassetes de música românticas gravadas durante a madrugada, que todos nós ficávamos de olho ali com o ouvido no rádio, esperando as melhores músicas, né? Mas isso foi um período maravilhoso, maravilhoso. Assim, se parar muito para pensar, o coração aperta, o olho enche d'água, tal, porque é uma nostalgia maravilhosa, maravilhosa. Então, acho, né, que a minha geração teve sua base musical muito graças ao rádio, muito graças ao rádio. E do ponto de vista de informação, a gente já mais velho um pouco, né, já tendo começado a trabalhar tal e de me deslocar, usava o rádio para se manter informado, já não mais com música, mas nas rádios que transmitiam notícias o tempo todo, no período no primeiro período da manhã, 6 até as 8 da manhã, nesse deslocamento para o trabalho, tal, você, como era muito cedo, e para você ler o jornal, você tinha que renunciar a tempo, né? Você tinha que parar para ler e tal. A rádio
dava uma dinâmica na transmissão da notícia, porque era uma notícia que, além de você divulgar a notícia em si, como essência, ela vinha comentada, ela vinha com uma série de opiniões, uma série de pontos de vista. Então, esse tipo de transmissão de informação passiva era sensacional, porque dava a dinâmica de você se manter atualizado através da rádio. E, e também um outro papel importante da rádio era quando você ia para os estádios de futebol, assistir jogo de futebol. Como é que eu sei que a televisão tinha 3, 4 canais de TV aberta? Tinha uma televisão em casa? Então, vamos tentar aqui imaginar qual era a hierarquia social que tinha dentro de casa. O que é que a gente vai assistir? O futebol ou a novela? Sim. Provavelmente devia ser a novela. Então não tem futebol, então você ia para o rádio. Aí já não mais na FM, né, na frequência modulada, que é a rádio que a gente mais ouve hoje, mas você ia nas rádios OM de ondas médias, que era a AM em si, que era onde tinha os locutores narrando o jogo de futebol. Então você pegava um rádio de pilha, que é como a gente chamava, que era um rádio que era movido a pilha mesmo, ia para o quarto, algum lugar, punha para ouvir o jogo e ouvir o cara narrando. Então, o rádio foi um ambiente de conexão e de formação extremamente importante na minha geração, extremamente importante. Hoje ele é maravilhoso, ele é extremamente prazeroso de ouvir. Claro que com uma roupagem nova, etc, tal, até porque o acesso à informação e a troca, né, hoje são instrumentos diferentes, você não precisa mais passar horas sentado na frente de um, de um receiver ou de um rádio, com o dedinho pronto, segurando o botão de pausa para você soltar para começar a gravar e você tentar construir sua playlist na fita cassete. Eu lembro de uma passagem interessante, né, quando eu era criança, que quando eu ia para a cidade onde eu nasci, né, lá para Araraquara, eu dormia num quarto com uma tia minha. E ela tinha um radinho de pilha que está comigo aqui em casa até hoje. E ela ia dormir e eu pedia para ela se eu podia ficar ouvindo música. Aí ela ligava na rádio que tinha música, na rádio local que tocava música, eu punha embaixo do travesseiro. Aí eu deitava no travesseiro, o rádio tocando música. Nossa, eu dormia muito rápido. Aí, claro, né, ela pegava, tirava, desligava, tá tudo certo. E isso foi toda a minha primeira infância, foi sensacional. Então, o rádio na minha vida sempre foi muito presente. Eu sou muito grato ao rádio. Resgatando uma coisa aqui que eu lembrei, que você falou que vocês gravavam, né, na fita cassete, mas mas depois de um tempo começou a ter a rádio que dava notícia, vocês estavam atualizados e tudo mais. Tem alguma música ou peça publicitária daquela época em específico que ficou na sua cabeça? Ou de alguns anos atrás, assim, que. Algumas. Sim, sim, e épocas diferentes. É, deixa eu ver aqui, peças publicitárias, por exemplo. Tem uma peça publicitária que a gente ouvia no rádio, que era de uma marca de café, né? E aí era assim, a música, né? O jingle era: depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos, e na hora de tomar café, a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É café seleto, café seleto. Essa era uma. Aí tinha outra que era assim:
de uma companhia aérea, que era a Varig, né? Então era assim, como é que era? É, eu já vou lembrar. Mas tem uma bacana dos cobertores Paraíba, que tinha um barulho, né, de porta, era assim, ó. Aí você ouvia, quem bate? Aí é o frio. Aí assim, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas, o inverno não vai passar. E aí, enfim, né? Ela aí seguia. Aí músicas, putz, tem tantas. Há uma famosona, mas eu já era pós-adolescente, era We Are the World, que foi desenvolvida pelo Michael Jackson, ela foi composta pelo Michael Jackson e pelo Lionel Richie. É, Eles fizeram essa música e reuniram as maiores estrelas, né, do cenário musical norte-americano. Esses caras montaram um coral e toda a arrecadação eles deram a grana toda para o combate à fome na África. Uhum. Né? E era. Ah, tinha um nome, como é que era? África, eu não lembro agora. Eu sei que a música chamava-se We Are the World. Sim. Toca até hoje, arrebenta de tocar, enfim. E esse coral montado, pô, só tinha monstro da época, sabe? Os caras eram tudo ganhador de Grammy, um monte, ixi, tudo cadipa é sucesso, né? Sim. Isso, USA for Africa era o projeto. Uhum. USA for Africa. E a música era We Are the World, né? Sim. Rolou em 85, eu sou de 67, eu tinha 18 anos de idade, Nossa, não faz quando tempo. isso estourou. Mas assim, agora eu pensei em uma coisa que eu fiquei curiosa. Você falou de vários, né? Vários, assim. Você falou da fita, você falou do rádio e tudo mais. Qual foi o primeiro aparelho de TV que você lembra, que você teve contato na vida, assim? Qual foi o quê? O primeiro aparelho de TV que você lembra de ter tido contato na vida? Ah, eu já te conto esse. Agora eu lembrei da música da Varico. Vamos lá. É. É, Estrela brasileira de norte a sul, iluminando o céu azul. Em mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal, o Pai Noel voando pelo céu, chegando o ano Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Varig, varig, varig. Sensacional, sensacional. É, a primeira televisão que eu lembro que a gente teve em casa foi uma televisão da marca Telefunken, a que eu me lembro. Da marca Telefunken, ela era. Peraí, a Telefunken eu já vi, ela já era colorida, não teve uma antes. Peraí, deixa eu lembrar se é isso mesmo. É, a gente teve uma. Ó, tinha uma marca famosona na minha infância, na minha primeira infância, até assim, 5 6 7 anos, e era Colorado RQ. Só tinha o nome de Colorado RQ porque era preto e branco, né? E engraçado que o seletor de canal era. Ele era mecânico, né? Então, para você mudar de canal, era plec, 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 plec. Mas tinha três canais só, três emissoras de TV, não mais que isso. É tudo sem cor. Nada, tudo preto e branco. E, mas o que mais me chamava a atenção, e aí eu vou fazer aqui uma confissão, né? Que eu acho que nunca contei isso para ninguém, mas eu vou contar isso para você. Ai, meu Deus. Quando eu era criança, eu ficava assistindo, eu adorava os filmes de faroeste, Sim. mas eu adorava, de paixão. Então eu ficava vendo os filmes de faroeste e as séries americanas que a gente recebia. Só que eram todos traduzidos para o português. E eu ficava prestando atenção na boca dos atores. Eles falando em inglês
certo? Um movimento mecânico da boca em inglês, Sim. e eu ouvindo o som da TV falando em português. Aí eu ficava tentando imitar a palavra em português com o movimento da boca em inglês, né? Então, eu fiz isso por algum tempo, foi quando eu me toquei e falei, gente, claro, né? É outro idioma. Uhum. E eu tô falando disso, eu acho que eu tinha uns 7 anos. Não Nossa. era mais que isso. Então eu descobri que a gente assistia TV, que os atores eram de outro lugar, só depois que eu fui me tocar que eles mexiam a boca em inglês e eu ouvia em E era português. diferente. E era diferente. Então, a nossa primeira televisão é preto e branco. Aí depois, meus pais compraram uma Telefunken, já essa já colorida. Mas era uma única TV, ficava na sala. Aí a gente já tinha acho que uma meia dúzia de emissoras, se eu não estiver enganado, né? É, eu acho que as emissoras de TV, a mais, assim, uma mega blaster tradicional era a TV Tupi, Uhum. que levou esse povo, todo que a gente, se for falar dos grandes monstros da TV brasileira, todos iniciaram na Tupi, Silvio Santos, todos, isso, Chico Anísio, Jô Soares, Sim. Raul Gil, essa galera toda, Eric Camargo, todos eles, sem exceção. Aí depois da Tupi, junto com a Tupi, perdão, tinha a Record também, que foi responsável por um período, mas era um período à frente da minha época, porque rolou esse período, mas rolou, eu era criança, então era para os adolescentes e adultos da minha época. Então rolava a TV Tupi, a TV Record que teve era os grandes festivais de música da Record, então, onde nasceu Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, Jair Rodrigues, todos eles, sem exceção. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia, todos eles foram para os festivais da canção da Record. Mas era mais próximo o rádio para mim do que a televisão, para música principalmente, Uhum. né? E, e como a gente tinha, né, usualmente lá em casa, todos nós estudamos no período da manhã, então a gente estudava pela manhã, voltava para casa, né? Era uma escola, a gente sempre estudou em escola pública, então a gente ia para a escola pela manhã, no primeiro horário, acabava meio-dia, voltava para casa, almoçava, fazia os deveres de casa e depois ia para a rua. Então a TV em si, como hoje, não era assim. A gente assistia muito menos televisão, mas interagia muito mais. As nossas redes sociais eram físicas, porque os amigos estavam ao lado o tempo todo. E, e com o tempo, isso foi passando a ser uma troca de experiência envolvendo a idade da época. Então, a, a, a rádio ajudou bastante, veio a tecnologia, trouxe uma coisa que quem tinha na nossa época era ostentação, muito mais do que o iPhone 17 hoje, chamava-se o Walkman, Uhum. né? Quem tinha o Walkman, pô, ostentação pra caramba, muita ostentação, muita. E lembrando, a fita cassete que a gente tinha gravado. Sim. E o Walkman tinha a função de também ter FM. Então a gente ouvia a rádio e a fita cassete. E o meio de locomoção era sempre bicicleta. Então a gente saía, em Santos, né? A gente saía, os amigos entenda, 20, 30 bicicletas, tá? A galera de Walkman íamos andar de bicicleta na praia, ouvindo música. Aí tinha um determinado ponto que a gente parava, se reunia e ficava trocando a ouve a minha, da sua, tal, enfim. Uhum. Então, foi muito presente, muito. E assim, Saudade.
Saudade. Imagino. Mas assim, eu tenho só duas últimas perguntas, porque todas as perguntas que eu queria fazer foram respondidas muito bem, inclusive. Mas como vocês imaginavam que seria o futuro da rádio naquela época? Assim, em algum momento, quando começou a entrar o mundo digital, e aí vem telefonia celular, aí o celular se transforma numa operação mais complexa, tal. É, aí veio a internet. Quando veio a internet em si, em algum momento a rádio foi posta em risco. Porque a internet trazia veículos de comunicação, qualidades das transmissões tal, infinitamente melhor do que as rádios que usavam transmissões por antena, Sim. enquanto a internet vinha por satélite. Apesar de ser uma internet de escada, tinha a época ainda não era satélite, quando ela chegou era por linha telefônica de escada, mas era linha telefônica. Já a rádio era por antena. Chovia, saía do ar. Sim. Então ficava fora do ar. Voltava quando, sabe lá Deus, né? Aí a internet foi melhorando muito, né? Sim. Mas a internet foi derivando para um outro caminho, né? Com todos os seus benefícios, com toda a sua tecnologia, com toda a sua amplitude, abrangência e tal, mas a internet não faz o que a rádio faz, Sim. né? E interessante, a rádio foi para a internet, porque tem uma determinação legal no Brasil, por conta do tamanho que o Brasil tem, nasceu desde sempre, desde que eu me conheço por gente, tem a empresa brasileira de comunicação. Então ela tem uma televisão, um canal de televisão e tem um canal de rádio, que é rede nacional, que nós aqui, da minha geração, carinhosamente conhecemos como a Hora do Brasil, Uhum. porque era assim que era chamado. E era um padrão no Brasil inteiro que ela começava às 19 horas. Tanto que a chamada tinha a musiquinha, né, de entrada, aí entrava o locutor e falava: em Brasília, são 19 horas. E ele embalava de falar. Era uma hora atualizando tudo que estava rolando, e no Congresso, e no país, e aconteceu, parará, parará. Porque o rádio chegava nos confins do Brasil, a TV não. Sim. As antenas de rádio, as de ondas curtas, chegavam nos confins, nos limites do Brasil. Então, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, o extremo sul do Rio Grande do Sul, enfim, os lugares extremos do Brasil, o rádio chegava, a TV não. Sim. Então tinha a Hora do Brasil, era uma determinação, né, do... Nós tivemos um governo militar durante um bom tempo, né, e, e era uma determinação deles para que a gente tivesse acesso à informação via rádio. Então, o rádio sofreu uma pseudo ameaça com a chegada da internet, e depois a gente foi ver que o rádio foi para a internet. Hoje as pessoas ouvem rádio no carro e ouvem rádio no celular. E o celular não tem dial, né? Sim. Dial é aquele painel que tem as estações que você vai rodando o, o botão, e o botão vai andando com o ponteirinho assim para você encontrar a rádio, né? Sim. Tem no carro, no celular não tem. Mas se você colocar na internet o aplicativo da rádio, tá na internet, Sim. né? Sim, sim, sim. Enfim, mas hoje a rádio tá na TV, né? Eu vou lá num canal do YouTube da vida da rádio, a rádio tá na TV. Então, ao invés da rádio desaparecer, a rádio se multiplicou, se reinventou e foi para todos os canais de informação. Sim. Ah, mas eu tenho um amor eterno pela rádio. Só tenho lembrança boa. E
só pra finalizar, o que que você acha, o que o Rogério, adolescente, acharia do cenário atual da comunicação e da rádio e TV, enfim? Gi, é distante. Eu jamais imaginaria que a gente teria a tecnologia que a gente tem hoje. Para você ter uma ideia, na minha época de adolescente, a gente ia para o interior de São Paulo num carro com era eu, meus três irmãos, meu pai e minha mãe, e quem falou que tinha cinto de segurança, No- né? Estamos todos vivos aqui, ó. Hoje estamos todos aqui. Imaginar que tudo aconteceria a um toque de dedo, né? Imaginar que a gente ia mandar uma mensagem por escrito, ia chegar para você em milésimos de segundo pelo celular, através do WhatsApp, difícil, difícil. Olha, o ápice, se você perguntar para mim hoje qual é o marco de tecnologia que eu reconheço, independente das de hoje, o fax. Porque olha que coisa maluca. O fax, que nada mais é do que uma linha telefônica, Aham. você pegava um texto, um papel, tinha os seus escritos, um texto, uma foto, pouco importa, você punha lá e ligava para o seu número fixo, seu telefone fixo. Se você tivesse um aparelho de fax do outro lado, ele transmitia esse documento para você, ele saía a imagem aí. Olha que coisa maluca na época. Nossa. Sensacional, sensacional, sensacional. O fax, né? Se você me perguntar qual é a interpretação que eu tenho da máquina de escrever, eu teria a interpretação da máquina de escrever que é melhor do que o computador de hoje. Porque mal eu digitava, ela já imprimia, não é? Sim, verdade. Verdade. Hoje você digita e manda imprimir. Exato. Na máquina de escrever, você digitava e imprimia, Sim, sim, né? sim. Então, assim, é o tempo, é o tempo. Mas a rádio dá saudade. Sempre, sempre. Imagino. Bom, obrigado por ter dado esse tempo, respondido essas perguntas. Realmente eu fiquei muito interessada em todo esse assunto. Me deixou muito feliz saber de tudo isso. Mas enfim, muito obrigado por ter dado seu tempo. Adorei saber tudo. E obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço.